Olá pessoal, Museu da Pelada. Estamos aqui com um dos grandes goleiros do passado, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro, interior de São Paulo, reside aqui na capital paulista e vai contar a trajetória dele no futebol para nós. Tudo bem, seu Aldo? Graças a Deus, está tudo bem comigo. Seu Aldo iniciou sua carreira onde? Eu comecei a jogar no Juvenil da Portuguesa, isso em 1990, em 1954, hein? Faz tempo. Depois passei para os aspirantes em 55 e cheguei a acompanhar a equipe principal da Portuguesa no torneio em São Paulo de 1956. Depois, em 1958, 56 mesmo, no segundo semestre, eu me transferi para o São Bento de São Caetano, que foi a fusão do São Caetano e o Comercial. Surgiu o São Bento da capital. E jogamos 2 anos na divisão especial. Depois o Comercial, depois voltou o nome de Comercial de novo, caiu para a segunda divisão. Aí acabou. E eu acabei indo em 58 lá para o Corinthians, a reserva do Gilmar. Quando o Gilmar foi para a Copa do Mundo de 58, eu me transferi do São Bento para o Corinthians, tinha 20 anos na época. E eu joguei o campeonato que teve aí, a Taça São Paulo pelo Corinthians. Fui campeão pela Taça São Paulo pelo Corinthians, mesmo com 19 anos que eu tinha na época. E depois, sabe, o Gilmar voltou campeão do mundo e o Aldo lá, 19 anos, tinha que ir para um banco, né? Ainda mais do campeão do mundo. Depois, ainda o Corinthians contratou o Cabeção e eu acabei sendo o terceiro goleiro. Fiquei um ano e meio lá, reserva. Ô, seu Aldo, mas mesmo assim, né, com dois goleiros de Copa do Mundo, né, para o senhor até era um privilégio, né, ou não? Sim, e eu cheguei a jogar diversos amistosos também, quando tive a oportunidade, fazia algum amistoso para eles também. Mas eu resolvi falar com o presidente, na época do Vadelu, que eu estava, poxa, terceiro goleiro, e eu estava a fim de jogar, a reserva só não me interessava. Aí eu fui transferido para fui prestado, né, para o Botafogo de Ribeirão Preto. Nós fizemos uma grande campanha, fomos campeões do primeiro turno do Campeonato Paulista na época. E depois o Campeonato Paulista parou um pouco para a seleção fazer os amistosos. E nessa altura o Botafogo vendeu 4 jogadores principais. E no segundo turno nós quase caímos para a segunda divisão depois. Ô, Saulo, ainda falando, né, na Portuguesa o senhor estava como amador, mas serviu a equipe profissional, né? E no Isso. Corinthians, essa sua passagem no Corinthians, foi no Corinthians que você teve a oportunidade de quase ser convocado para a seleção? Porque o Gilmar depois foi para o Santos em 1962. E eu, em 61, entrei já no lugar do Gilmar. Eu disputei o segundo turno inteirinho pelo Corinthians. E depois, em janeiro, o Gilmar foi para o Santos. E aí a seleção foi para a Copa de 62 e eu tinha disputado um grande campeonato em 61. Basta dizer que eu fui ganhei o troféu da Mesa Redonda, o melhor goleiro da época, do campeonato de 61. Fui eu e o Rosan na época. E eu ia ser convocado para a seleção como reserva do Gilmar, devia ser, porque foi o Castilho também, né? Mas eu, infelizmente, tive problema no meu joelho, tive problema, precisei ser operado, fiquei 3 meses de molho. Aí eu perdi a chance. A chance. E naquela época eram dois goleiros que serviam a seleção, né? E dois só. Então, o Aimoré Moreira tinha falado comigo no jogo entre Corinthians e São Paulo, lá no Morumbi, que eu estava convocado. Ele falou: você está convocado, vai você e o Gilmar. Eu falei: tudo bem, senhor Moreira, eu vou, não tem problema. E depois, em seguida, depois dos 15 dias, acho, foi num treino ainda, nem foi jogo, hein? Eu me contundi sério. Fiquei uns 3 meses parado. Contusão no joelho, Não, o no joelho joelho. na época. Fui operado, na época, o único médico que me mexia com isso era o doutor
o famoso doutor João de Vicêncio. Ele operava todos os craques aí. Não tinha, naquele tempo... Recurso, né? Não tinha muito recurso. A medicina esportiva nossa era muito fraca. Ô, seu Aldo, ainda falando de Corinthians, né? O senhor jogou muitos jogos pelo Corinthians, né? Olha, E, assim, você pode destacar algum? Eu sei que o Corinthians, na época, jogou com a seleção brasileira. Conta um pouquinho desses jogos que o senhor fez defendendo o Corinthians. olha, pela revista que eu recebi do clube, eu tenho 93 jogos oficiais e 10 jogos amistosos. Agora, eu joguei em 58, quando o Gilmar foi para a Copa do Mundo, eu tinha ido, na época, não é para o Corinthians, então teve um amistoso entre Corinthians e a seleção no Pacaembu. Mas a seleção com aquele timão que foi campeão do mundo, né? E nós perdemos de 5-0. Mas virou 1-0 o jogo, estava difícil o jogo para a seleção. E no segundo tempo o técnico mudou 4 jogadores, aí nós tomamos 4 gols no segundo tempo e ficou nos 4-0. Mas era uma satisfação jogar contra a seleção. O Pelé já jogou esse jogo já? Ele garotinho? Já... Foi nesse jogo que ele se machucou aqui no Pacaembu, nesse jogo, e ele só foi voltar lá na Copa do Mundo, né? Na segunda partida ou terceira da seleção. Ele teve uma contusão séria numa dividida aí com o Ari Clemente, e ele saiu, foi só jogar, acho que no terceiro jogo da Copa. E o Pelé fez gol, seu Aldo? Naquele dia, acho que nem fez, porque ele saiu machucado. Mas ele fez bastante gol na gente, né? Sabe, goleiro na época tomava os gols. E eu defendia o que eu podia, né? Tá, e o Corinthians na época fazia muitos amistosos internacionais, né? O senhor participou de bastante, né? Jogava. Naquele tempo não tinha aí a Copa aí que existe agora, né? Nem a Libertadores, nem a outra. Então, Libertadores agora, Sul-Americana. Né? E a Sul-Americana. Naquele tempo não tinha. Então, era amistoso. A gente estava sempre jogando aí no Chile, no Uruguai, na Colômbia, no Equador. Estava sempre jogando. E time paulista, quem que era o maior adversário do Corinthians? Era o Santos mesmo? Porque na época, quem disputava menos campeonato era o Palmeiras e o Santos, né? Porque o São Paulo estava a fazer o estádio na época, então não contratava ninguém quase. E nós, o Corinthians, estávamos naquela fase ruim que eles chamavam de fase merrir, né? Ficamos aí 20 e poucos anos sem ganhar título nenhum. Nós chegamos a ser, em 1963, vice-campeões. Nós perdemos o campeonato praticamente com o Santos lá no Parque São Jorge. Perdemos por 2-1 em 61. Não, em 1962. Nós somos vice-campeões e o Santos foi campeão. Porque naquele tempo, vitória valia 2 pontos só. E agora vale 3, naquele tempo valia 2. Então, chegamos ali juntinho, o Marido do Santos com aquele time aí no Parque São Jorge mesmo, lotado. O jogo foi lá no Parque São Jorge. E perdemos por 2-1. E foi a vez que chegou mais perto o Corinthians de foi a vez mais perto. Depois acho que o Corinthians só foi em 1977, né? Campeão em 77, teve a final com o Palmeiras em 74, né? Em 74 só, mas chegou perto aquela vez. E quando o senhor iniciou sua carreira, em 54, o Corinthians tinha acabado de ser campeão do quarto centenário, campeão, assim, isso. Exatamente. Ô, senhor Aldo, eu estava vendo, eu sou de São Miguel Paulista, Zona Leste. Em São Miguel teve um clube profissional que foi o Clube de Regatas Nitroquímica, né? Eu lembro. E o Corinthians jogou com o Nitro e o senhor estava. O senhor tem lembrança desse jogo? Eu tenho lembrança, sim. Nós jogamos lá, ganhamos de 7-1, né? 7-1. Isso foi, acho que foi em 66 ou 67, se não me engano. Eu acho que foi bem antes. Mas tudo bem. Aí, o clube da Nitroquímica era um clube que oferecia condições para esses jogos. Não foi muito antes, não. Foi essa época que eu era reserva. Até eu joguei meio tempo e o Cabeção jogou primeiro tempo. Eu acho que foi em 1956 ou 57, por certo. aí. Tá. E o Corinthians, porque o Corinthians já tinha ido lá e tinha perdido uma vez, né?
Ah, não sabia Foi, não. foi o segundo jogo. Não sabia O não. Corinthians deu toco. Inclusive o Santos de Pelé jogou na Nitroquímica Ah, também, né? o Nito Química tinha uma Foi boa profissional equipe. naquela época, Foi né? profissional na Isso. época. Exatamente. Aí do Corinthians chegou, estando na reserva de grandes goleiros, o senhor resolveu mudar de equipe, mudar de ares. Eu saí para o Bangu em 1964. Eu tive um desentendimento lá com o presidente, com o Vanderlu. Eu achei melhor eu dar uma saída. Aí eu fui lá para o Rio, no tempo do senhor Castor de Andrade. Ele já estava no Bangu nessa época? Ele era o presidente do clube, né, do Bangu. Isso, do Bangu. E eu fui contratado do Bangu, já tinha levado uns 4 ou 5 paulistas para lá. Tinha ido o Cabralzinho, tinha ido o Ocimar da Portuguesa e quem mais? Tinha ido Parada, tinha ido... Bom, eu sei que nós fizemos um time de paulista lá. Nós fomos 2 anos vice-campeões e em 66 fomos campeões, né? Tá, então você tem um título no Bangu. É, E o Bangu na época já tinha uma grande equipe. era a melhor equipe do Rio Bangu. Basta dizer que nós fomos 2 anos vice-campeões e em 66 fomos campeões. Apesar do Bangu ser um time de subúrbio, né? Era uma espécie de uma portuguesa aqui. Certo. E sustentado mais pelo Castor de Andrade. Ele que bancava quase todo lá o pagamento e tudo. Depois aconteceu de vir os militares e aí o doutor Castor de Andrade foi caçado. E aí ele alelou o time, depois o Bangu praticamente acabou, que nem até hoje, né? Disputa a segunda divisão no campeonato carioca, porque é um subúrbio, e a maior parte que mora em Bangu ou torcia para o Fluminense, ou Botafogo, ou Flamengo. E qual eram os grandes equipes ali que seguravam a onda no Rio de Janeiro? Eram os três mesmo? Sempre os mesmos, né? Fluminense, Flamengo E o Vasco? e o Vasco, Vasco também, Botafogo? e Flamengo. E tem lembrança de algum jogo, a final, o Bangu foi campeão, foi disputada contra quem? Aquela final eu estava fora já, porque eu tinha me transferido pro Bragantino. Eu disputei o primeiro turno lá. Ah, mas Eu, recebeu o depois eu título, tive né? uma infelicidade aí de perder a minha mãe, e eu era o filho único na época. E minha esposa estava grávida também, precisava de mim em São Paulo. E ela estava morando em São Paulo. E eu não tive jeito de ficar no Rio mais. Eu falei com o doutor Castor, dá um jeito na minha vida, que eu não posso ficar mais hoje de São Paulo. Eu tenho comércio lá em São Paulo, a minha esposa está lá, minha mãe faleceu, meu pai está sozinho, viúvo, e eu preciso ir embora. E aí eu acertei com ele, foi trocada por um jogador Bragantino. acho que do Bragantino mesmo. Depois eu fui para o Bragantino, eu disputei o campeonato de 66 pelo Bragantino. Mas se não tivesse acontecido esses episódios, o senhor ficaria Eu lá. ficaria lá, porque eu estava muito contente lá no Bangu. E pela participação no primeiro turno, foi campeão também. Foi campeão, fomos, nós fomos campeões no Rio. Era o melhor time do Rio na época, né? Basta dizer que o craque do ano lá foi o Parada, 2 anos em seguida. Jogava Paulo Borges na época, jogava o Cabralzinho na época, o Ori Clemente, o Ocimar, o Roberto Pinto, o Paulo Borges, que depois veio para o Corinthians. Paulo Borges quebrou o tabu do Santos, Isso, né? acabou. O Risadinha, né? Isso. O seu Aldo, e o seu Castor? Como que ele era como pessoa com os atletas? Olha, ele para o atleta era uma mãe, viu? Todo o pessoal, quando precisava de algum dinheiro, alguma coisa, independente do pagamento, chegava nele e pedia um vale, doutora, arruma um vale para nós, doutora. Aí ele arrumava o vale, mas esse vale já não era vale mais, ficava definitivo, que depois ele não queria receber. Caramba! E Porque ele tinha na época o bicho, né? Ele vivia de bicho. E ele fundou a escola de samba Padre Miguel. E tem uma igreja lá em Padre Miguel que eles construíram também a igreja lá em Bangu, lá para o Padre Miguel, né? Eles tinham muito dinheiro na época. Certo. Ô, seu Aldo, logicamente faz muito tempo que o senhor jogou no Bangu.
Eles falam com o senhor? Alguma vez falou depois que o senhor saiu de lá ou não? Ou Não, caiu no eu esquecimento não assim? cheguei a falar mais com ninguém de lá. Só eu precisei da aposentadoria para o INPS, aí que eu tive até o Rio pegando a documentação minha aí para aposentar, mas nunca tive mais lá no Bangu, não soube de mais nada não. Certo. Aí o senhor veio pro Bragantino, aí o Bragantino disputou o Paulistão aqui, como é que foi? Aí o Bragantino, naquele ano que eu fui para lá, o Bragantino acabou caindo para a segunda divisão. Caramba. Porque na época o bicho Dib tinha prometido aí o bicho aí, que o Bragantino subiu naquele ano. Subiu da segunda divisão para a primeira divisão. Mas não pagava ninguém, sabe? Infelizmente, o Navia Bichedi. Dib, o clube lá, era difícil receber. Então, o pagamento na época quase lá era válido. Então, eu acabei o ano lá, resolvi ir embora. Eu já estava com a minha. Tinha resolvido aqui o problema meu aí com meu pai, com a minha família. Fundei uma empresa minha de chocolate que existe até hoje. E resolvi parar. Eu tive convite para me jogar aí no Juventus, no, também lá no Peru, sabe? Ah, No é? Milionário, né? Lá na Colômbia, no Milionário. Na época o Milionário Um grande time. O senhor chegou a fazer tinha, amistoso com o Milionário, né? tinha um grande time. Aí eu resolvi. Veio depois também o Atlético do Paraná, que tinha levado para lá quem é que levou bastante gente aqui de São Paulo para lá. Foi o Durval para lá, foi o Bellini, foi Caramba. o Sidney. Eu resolvi parar, sabe? Eu falei, E quantos anos o senhor tinha? eu tinha 33 na época. Já Eu tava, tinha, pra época assim, já era. sim, na Se bem que o época, goleiro sim. tinha mais Se bem que longevidade, né? o goleiro joga até tarde, né? Você viu? O Fábio até hoje aí é um dos melhores goleiros que tem ainda aí. Ô Soldo, naquela época do senhor, como profissional, Cabeção, Castilho, Gilmar, tinha muito goleiro bom, né? Existia muito. Na época os goleiros nossos eram muito bons. É, o melhor, na minha opinião, era o Gilmar mesmo, né? Basta dizer que ele foi em 2 Copas do Mundo e foi 3 Copas do Mundo, né? Voltou 2 vezes campeão do mundo. Então o Castilho era um grande goleiro. Depois começou a revezar, né, os goleiros, né? Aí começou a ter Depois, mudança. é, Cabeção também foi reserva, né, na Copa, né? o Cabeção foi reserva na Copa de 1954. Aí o Gilmar já foi em 58 e 62. 66 também o Gilmar jogou. O Gilmar jogou algumas partidas e depois jogou O Manga. Manga Jogou faleceu umas recentemente, né? 2, 3 partidas. Outro Isso. grande goleiro, né? Outro grande goleiro. Então a seleção naquela época tinha vários grandes goleiros. Depois de 70 é que começou o advento do terceiro goleiro, né? Começou em Isso. 70 Antigamente era 2 arqueiros só. só. Agora já levam 3, né? Ô, seu Aldo, o senhor jogava de luva? Como é que era aquela época? As bolas, os Aquela bola é gramados? aquela bola pesada de capotão e ninguém jogava de luva na época. Aqueles gols que não nascia grama quase. Então era difícil para a gente, viu? Ainda mais quando chovia. Se pegar um chutador que nem o Pepe, que chutava muito forte, A bola era um era chumbo. difícil, viu? Assim, tinha assim, algum jogador que o senhor jogou contra, que o senhor não queria que ele fizesse um gol, ele acabou fazendo? Tinha alguma rivalidade com algum atacante? Como é que era naquela. Não, a gente não queria que o Pelé fizesse gol, né? Mas não tinha jeito, né? O Negão fazia mesmo. Fazia mesmo, né? E o senhor lembra de algum jogo assim especial, a sua apresentação que o senhor fala hoje? Realmente eu fechei o gol. Foi contra o Santos mesmo, no Pacaembu. Nós perdemos o jogo por 2-0. Mas eu defendi muito aquele jogo, saí como herói. Se não E fosse, ia foi o ser. gol do Pelé mesmo, o segundo gol do Pelé.